Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Cristiusa, sou terapeuta emocional, comportamental e oraculista aqui do Rio de Janeiro. E hoje eu vim fazer mais um vídeo para falarmos sobre bullying, principalmente como terapeuta e como mãe, assuntos recorrentes aqui em casa. O que eu queria falar sobre o nosso papel, principalmente como pais, para que a gente pudesse trabalhar de uma forma mais efetiva na orientação e educação com os nossos filhos. De orientarmos sobre as diferenças, sobre a empatia de se colocar no lugar do outro. As crianças, elas não nascem com limitações e condicionamentos preconceituosos. Então, com o decorrer do tempo na sua vida, dentro de casa, na escola, elas vão muitas vezes conhecendo comportamentos e repetindo até coisas que elas veem no decorrer do tempo. Então, o quanto é importante a gente conversar diariamente, entender mais sobre o dia a dia dos nossos filhos, para não serem opressores e também não serem oprimidos. Porque hoje também eu entendo que a gente precisa preparar os nossos filhos para se defenderem de uma sociedade extremamente preconceituosa, que não tem limites, que não entende as diferenças, estão muito mal atualizados, para que não sofram represárias que o conteúdo disciplinar escola muitas vezes não conseguem dar o suporte que nós gostaríamos. Pelo menos aqui em casa, eu não sei o que acontece. Infelizmente, parece que sempre que acontece alguma coisa muito séria ou grave no núcleo escolar do meu filho, nunca tem um adulto e um responsável por perto e nunca sabem de nada, o que é extremamente preocupante. A gente entende que a escola tem um grande volume, né, de crianças, de alunos, que realmente a quantidade de responsáveis adultos é de muita minoria e que não conseguem estar em todo lugar o tempo todo. Então, o quanto é importante a gente orientar para essas crianças serem empáticas, se colocarem no lugar do outro, orientar sobre personalidade, sobre deficiência e sobre comportamentos, o que é interessante ou não fazer é primordial, porque a sociedade como um todo está cada dia mais perdida. Claro que muita coisa vem de casa, de comportamento inclusive dos pais, a gente não tem como esperar, não sabe como essas famílias funcionam no dia a dia. Mas tô falando aqui porque para a gente se precaver antes que aconteça algo extremamente sério com os nossos filhos. Se a gente viver numa sociedade apavorados, realmente vai ser muito difícil a comunicação e a comunhão entre os seres. Mas a gente vive cada dia mais de uma forma muito delicada. Eu estou falando isso sobre, principalmente até em questões dos meus atendimentos com crianças. Então é muito importante a gente orientar os nossos filhos a se defenderem, a se precaverem, não se manifestarem de uma forma também agressiva, errônea com o colega, mas também de uma forma preventiva. Porque o quanto é prejudicial o bullying na escola de causar traumas, de causar medo, de trazer falta de incentivo das crianças quererem ir à escola. Precisamos observar comportamentos mais agressivos das crianças, arredios, com medo. Muitas vezes as crianças passam por coisas e não relatam de imediato. Se sentem constrangidas, têm medo dos pais fazerem alguma represária. Por isso que é importante a gente conhecer os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, perguntar se está acontecendo alguma coisa, e isso não só inseridos no ambiente escolar. Em qualquer coisa que esteja acontecendo de uma forma disfuncional, a criança apresenta um comportamento diferente do que tem habitualmente sido.
Então, percebam os sinais que as crianças dão sobre qualquer tentativa de abuso, sejam eles agressivos verbalmente, sexualmente, moralmente, não importa. É muito importante estarmos atentos aos sinais que os nossos filhos nos dão e todos os dias conversarmos. Como é que foi a escola? Aconteceu alguma coisa? Como que tá indo? E se perceber que tem algo diferente do comum, agitação no sono, realmente comportamentos mais agressivos, mais agitados, reclusos, demonstração de medo, de aflição, procure entender o que está causando aquilo. E principalmente fazer com que suas crianças confiem muito em nós, né? Em vocês, em nós. Eu também sou mãe, então eu preciso me colocar dentro desse contexto, para que a gente consiga até se precaver de coisas não acontecerem futuramente. Porque se a gente ficar colocando toda a responsabilidade em núcleo escolar e núcleo esportivo e esperando uma conduta de proteção à criança ou ao adolescente, infelizmente a gente vai se frustrar. Então precisamos cuidar dos nossos filhos e preparar os nossos filhos para que se tornem pessoas responsáveis por si mesmas e também responsáveis com aquilo que elas fazem com seus colegas.